Oi, pessoal. Hoje eu estou vindo aqui, através dessa mensagem, conversar com vocês um pouco sobre nós ouvirmos a voz de Deus. Será que nós temos ouvido o Senhor? Será que temos ouvido a voz do Espírito? Será que o Senhor tem dado direção à nossa vida, tem governado os nossos caminhos? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos compreender de maneira muito clara que Deus quer falar com o homem. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Nós olhamos para a palavra e vemos histórias de pessoas que buscaram ouvir a voz de Deus e que, por isso, obtiveram êxito em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que empreenderam. Mas nós também lemos a história de pessoas que não buscaram ouvir a voz de Deus e, mesmo quando ouviram, endureceram os seus corações. E, por isso, essas pessoas pereceram em todos os seus caminhos. Ora, se nós sabemos que Deus quer falar, uma coisa que nós também precisamos compreender é a maneira, é a forma que Deus fala. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, Pedro vai falar sobre a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus que se manifesta de diferentes formas. E não é diferente quando Deus fala. Deus também fala de diferentes formas. Eu quero falar aqui, biblicamente, de algumas. Lá no capítulo 12 do livro de Números, no versículo 6, o Senhor vai falar com Arão e Miriam que com os seus profetas. Ele fala através de sonhos e de visões. Alguém então pode questionar dizendo que essa era a maneira que o Senhor falava com os seus profetas lá no Velho Testamento. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos entender que o Senhor também quer falar nos nossos dias com cada um de nós, através de sonhos e de visões. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, Pedro chamou a palavra e começou a revelar que ali, naquele momento, havia se cumprido o que foi dito pelo profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. O que nós podemos entender a partir dessa revelação é que com o derramar do Espírito nos nossos dias, o Senhor nos colocou todos na condição dos profetas do Velho Testamento que ouviam o Senhor diretamente. Lá no Velho Testamento, o Senhor falava com o seu povo através dos profetas. Nos nossos dias, o Senhor quer falar diretamente com cada um de nós. E uma das maneiras que o Senhor fala nos nossos dias é através de sonhos e de visões. Uma outra forma que o Senhor fala é através do Espírito Santo, que comunica os mistérios, as profundezas e as verdades de Deus diretamente ao nosso espírito. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus vai dizer aos discípulos que quando o Espírito fosse derramado, o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo vai falar um pouco sobre essa revelação do Espírito de Deus ao nosso espírito. 1 Coríntios, no capítulo 2, vou ler a partir do versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Paulo está dizendo é que as revelações dos mistérios de Deus, daquilo que Deus nos deu de forma gratuita, será revelado ao nosso espírito pelo Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. Por isso que é importante nós buscarmos comunhão com o Espírito Santo através das orações, através do jejum e através também da leitura da palavra, quando o Espírito Santo revela a palavra do Senhor. Aliás, essa é uma outra forma com a qual Deus fala com o homem. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você diga para você mesmo que você não tem ouvido o Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem lido a palavra? A palavra fechada é a boca de Deus fechada. Mas quando nós abrimos a palavra para meditar no Espírito, é a boca de Deus que se abre para falar conosco. Além dessas formas, nós também vemos no Novo Testamento o Senhor falando com homens, com pessoas, através de anjos, também através de profetas.
através dos dons que foram derramados à igreja, quando a igreja edifica a igreja. Então, existe uma multiforme graça, essas são algumas maneiras. Eu creio que esse assunto não está esgotado, o Senhor também fala, né, de maneiras diferentes, mas que estejamos sensíveis, né, àquilo que a palavra do Senhor revela sobre o falar de Deus, né, que a nossa comunhão com o Espírito Santo possa abrir um caminho para ouvirmos o Senhor através de sonhos, através de visões, através da palavra, através da intimidade do Espírito de Deus que comunica as verdades de Deus ao nosso espírito. E a partir daqui eu quero falar com vocês sobre alguns motivos, algumas causas que nos afastam de ouvir a voz de Deus. Nós vivemos num tempo de muitos afazeres, de muitas distrações, e isso muitas vezes nos impede, roubam de nós a sensibilidade necessária para ouvirmos o Espírito de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler a história de uma visita que Jesus faz à casa de Marta e Maria. Enquanto Maria estava ali aos pés do Senhor ouvindo o que ele tinha a dizer, Marta estava ali ocupada com os afazeres, com os serviços domésticos. E Marta reclama com Jesus, questionando o fato de Maria estar ali, na opinião dela, à toa. E Jesus responde a Marta dizendo que Maria havia escolhido a melhor parte. Precisamos escolher a melhor parte. Nos distraímos com tantas coisas, com tantos entretenimentos nos nossos dias, muitas vezes nos afatigamos, né, com os nossos compromissos, com os nossos afazeres domésticos, quando na verdade deveríamos dar prioridade a esse tempo de estarmos aos pés do Senhor para ouvi-lo, buscando comunhão através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Uma outra coisa que nos afasta de ouvirmos a voz de Deus, os mistérios, os segredos do Senhor, é a falta de amizade com Ele, a falta de comunhão, de intimidade com o Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer o seguinte sobre os seus amigos. Capítulo 15, versículo 14, ele diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Senhor fala com os seus amigos. Amigos dele são aqueles que fazem a vontade dele, são aqueles que cumprem os seus mandamentos. A obediência faz com que a gente ouça os segredos de Deus. Podemos dizer que a desobediência nos afasta de ouvir esses segredos, nos afastam, nos privam de ouvir a voz do Senhor. Assim como o Senhor nos colocou numa condição de profetas, porque recebemos o Espírito de Deus, e os profetas são aqueles que ouvem o Senhor através de sonhos e de visões. O Senhor também nos colocou na condição de sacerdotes. Lá no livro de Apocalipse está escrito que Jesus nos comprou com seu sangue, né? E nos fez reis e sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que adentram ao Santo dos Santos, ao lugar de comunhão, de intimidade com o Senhor e ouvem a voz do Senhor. Uma coisa que nos afasta de ouvir a voz do Senhor é a falta de santificação. Precisamos consagrar as nossas vidas, nos ver, nos enxergar como templo em que habita o Espírito que quer nos falar. Precisamos nos ver como o Santo dos Santos, como o lugar onde a presença do Senhor habita. E a partir dessa consciência, desse zelo, dessa reverência, nos santificarmos para termos essa comunhão que só se tem no Santo dos Santos. Uma outra coisa que nos afasta muitas pessoas nos nossos dias de ouvirem a voz do Senhor, é a idolatria. Lá no Salmo 135, versículo 15, o salmista diz o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que nele confiam. O salmista está dizendo que os ídolos, eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. E assim se tornam todos aqueles que fazem ídolos e confiam nos ídolos.
E essa idolatria, ela não é somente de imagens confeccionadas, mas muitas vezes existem pessoas que amam o dinheiro, idolatram o dinheiro. A palavra do Senhor vai dizer que a avareza, né, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, também é idolatria. Tem muitas pessoas que idolatram homens, homens até de Deus, que Deus usa nos nossos dias e acabam sendo idolatrados. Pessoas tomam aquela pessoa como uma referência, né, e se limitam a ouvir a Deus somente através dela, quando na verdade Deus quer falar com todos de maneira direta através do Espírito. Esses são alguns motivos, né, que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Eu creio que existam muitos mais motivos, que a gente esteja sondando os nossos corações e que o Senhor esteja nos revelando, né, aquilo que nos impede de ouvir a sua voz. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, conduzindo, governando as nossas vidas através do seu Espírito, que possamos nos colocar como profetas, como sacerdotes, como amigos de Deus, que são aqueles que ouvem a sua voz. O Senhor deseja falar com todos nós. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima.